O Perdidos e Achados desta noite também vai olhar o céu. Foi em 1993 que assistimos ao lançamento do primeiro satélite de fabrico português. Chamava-se POSAT e a sua colocação no espaço encheu de orgulho o país e uma equipa liderada por Carvalho Rodrigues. 18 anos depois, vamos ver o que é feito da primeira experiência aeroespacial portuguesa. Ana Paula é o único barco que há aqui. O resto é tudo taparoeiros. Não é produção de plástico, não metem água, só podem ser taparoeiros. Aquela é a canoa, uma canoa do Tejo, é de madeira honesta. O combustível é a energia solar, na versão vento e na versão marés. Vamos embarcar daqui a pouco na Ana Paula, que aguarda na marina, indiferente ao frio cortante que anuncia o entardecer. Vamos a isto? Vamos, João. Ele tira o cabo, pá. O meu amigo é capaz de me chegar só essa tábua cá à frente, que é para eu meter o pezinho. Por causa das minhas costas eu não posso dobrar, porque dá teso, estás a ver? Temos as defensas para dentro. Oh, João, a ver se a gente não bate ali. O motor está bom, não está? Coisa do caraças. O cientista Carvalho Rodrigues tornou-se conhecido do grande público com o lançamento do POSAT-1, o primeiro satélite português. Downrange 131, altitude 66. That has converged. 5, 4, 3, 2, 1, top! – 26 de setembro de 1993. Pouco passava das 2 da manhã em Lisboa quando o foguetão Ariane 4 descolou do Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa. 20 minutos e 35 segundos depois, o POSAT-1 separou-se do foguetão e entrou em órbita. Ali continua até hoje, a 800 km de altitude. O desafio era enorme. Montar, a partir do nada, um satélite em pouco mais de 12 meses. Se alguma coisa corresse mal, o foguetão não esperava pelo POSAT. Estava no contrato. Se porventura qualquer dos pequenos satélites tivesse tido uma avaria na fase final e não estivesse, portanto, em condições de voar, ou se pudesse pôr em perigo a missão global, nós teríamos que substituir o satélite por uma carga com a mesma massa, mas completamente acessível. Hoje, José Rebordão é subdiretor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Há 18 anos, quando lhe disseram que ia construir um satélite, foi uma surpresa. Houve uma espécie de imagem que de repente vi todas as vertentes do problema e disse, mas como é que nós vamos descalçar esta bota? E portanto não hesitei, mas de certo modo apanhei um susto porque a organização de todo o processo, o tempo reduzidíssimo que havia, não nos dava absolutamente folga nenhuma. E avançaram. O POSAT é uma caixa de alumínio com cerca de meio metro de comprimento e 35 centímetros de lado. Pesa exatamente 50 quilos, nem mais 1 grama. Cada lado é um painel solar e lá dentro tem todos os instrumentos e baterias para poder funcionar. Na OGMA, Indústria Aeronáutica de Portugal, em Alverca, ainda existe uma réplica perfeita do POSAT. Custou quase 5 milhões de euros, cerca de 1 milhão de contos na moeda antiga. Para muitos, uma fortuna para uma coisa tão pequena. Mesmo assim, Carvalho Rodrigues acredita que foi um bom investimento. Individualmente, qualquer dos que passaram pela equipa do satélite aprendeu coisas notabilíssimas para a vida dele. Coletivamente uma coisa é certa. Se vir os livros de países que têm satélites no espaço, e não são muitos, são para aí 30, Portugal está lá. A 25.000 km por hora, todos os dias dá 14 voltas à Terra.
Mas a ideia nunca foi ter lucro com o POSAT. Era uma experiência e correu tudo como previsto. Houve a perspectiva de rentabilizar o POSAT 1, mas o POSAT 1 era um sistema experimental. Portanto, nunca na vida se poderia comparar com um sistema operacional passível de prestar serviços comerciais. Quando se presta um serviço comercial no espaço, tem-se redundância. Se falha um subsistema, temos um outro de apoio. O POSAT deixou de comunicar em 2008. Morreu de velho. Durou mais 7 anos que o previsto inicialmente. Continua em órbita, mas lentamente vai começar a aproximar-se da atmosfera. Quando isso acontecer, por volta de 2040, vai começar a arder como um fósforo e desaparecer. Será o fim definitivo da única presença portuguesa no espaço. Era aqui, neste pequeno edifício, no centro de rastreio de satélites da Marconi, agora Portugal Telecom, que estavam os olhos e ouvidos do POSAT. No meio destes cogumelos brancos gigantes, plantados em plena região saloia, umas pequenas antenas apontavam para o espaço à procura do satélite português. Vamos passar às imagens da Estação Terrestre da Marconi, onde vai trabalhar, e eu queria que nos comentasse o que é que se passa nesta estação. Nesta altura estavam a receber dados de telemetria do satélite, o que está a acontecer no computador que vemos ao centro, e estão a enviar comandos para o satélite pelo computador. 18 anos depois, está tudo na mesma. O tempo parece não ter passado por aqui. A única diferença é o pó e as teias de aranha que cobrem os botões e os computadores. Se o POSAT voltasse a emitir, era só ligar as máquinas. Estes aparelhos todos os dias varrem os céus à procura de satélites. O engenheiro Mariano Gonçalves, do Centro Espacial Português, lembra-se como se fosse hoje da construção e lançamento do POSAT. Foi um momento de glória para os radioamadores portugueses. Tinham finalmente um pedacinho de Portugal no espaço, ao lado de todos os outros satélites estrangeiros. Tive a oportunidade, enfim, pela minha juventude e por um conjunto de circunstâncias, de ser o primeiro amador português a fazer a operação interativa via satélite. Senti uma grande emoção e julgava eu, na altura, que era, no fundo, a nossa entrada definitiva no mundo dos países ligados ao espacial. Mas não foi, por enquanto. hoje, alguns países que lançaram satélites na mesma altura que Portugal já têm constelações de 10, 15 ou 20 satélites. Portugal parou no tempo e perdeu oportunidades. Tenho pena que assim tenha acontecido. Eu acho que foi, acima de tudo, uma perda de oportunidade de nós nos podermos, digamos, empenhar no desenvolvimento, no estudo e, sobretudo, na aquisição das tecnologias de base, não é, que nos permitissem estar hoje ao lado desses países que referi. O POSAT foi usado sobretudo pelos militares portugueses em Moçambique, Angola, Kosovo e Bósnia e Herzegovina. Enviavam mensagens que depois eram recebidas umas horas depois em Lisboa. Funcionou durante algum tempo, mas depois o sistema ficou obsoleto e Portugal esqueceu-se que o POSAT estava lá em cima. Passaram 15 minutos. O POSAT já atravessou a África e está a passar por cima da Península Ibérica. O software já nos está a informar que o satélite está próximo aqui da nossa posição. Acabou de entrar neste momento. Temos já a sinalização a verde. Portanto, agora a única coisa que temos que fazer é seguir o posicionamento das antenas. O sistema de tracking do satélite, as antenas vão rodar e vão levar, portanto, no sentido do satélite, a partir da nossa estação. Por outras palavras, vamos sintonizar o rádio na frequência do satélite e ouvir se ele diz alguma coisa. Eu estou em torno da frequência de descida do satélite, que é os 29.950, e não existe aqui nenhum tipo de informação, ok? Não há nenhuma transmissão no ar. Temos aqui um sinal em torno da frequência do beacon, que parece ser uma transmissão de dados. Foi falso alarme. Hoje,
O POSAT é apenas lixo espacial. É entre os outros 20 mil que lá andam, que são muitos. Tal como o satélite, a canoa Ana Paula também foi paixão à primeira vista. Carvalho Rodrigues, em criança, perdia mais tempo a olhar para o rio do que para as estrelas. As canoas e as faluas eram aos milhares. Nunca se esqueceu das velas brancas que pintavam o azul do Tejo. Conseguiu comprar a canoa graças a uma cena de ciúmes. A senhora do senhor que me vendeu odiava a canoa. De tal maneira que me aconteceu. Quando acabei, eu disse, o senhor já é uma certa idade, disse, Sr. António, sempre quiser andar na canoa, diga aqui ao Sr. João, e anda. Anda na canoa às vezes que quiser. É como se fosse sua. Epá, a senhora salta-me em cima. Se ela pudesse magoar, magoava. Porque aquilo do Sr. António andar na canoa para ela, de modo que devo a minha canoa ao Sr. António, que recuperou, e à mulher dele, que eu odiava. Custou 10 mil euros. Um bom negócio, apesar de já ter mais de 60 anos. As 10 toneladas de madeira honesta conhecem o Tejo como ninguém. Não vira, aguenta remoinhos, ondas de lado e basta-lhe 1 metro de água para navegar. É uma das 67 canoas que ainda resistem em nome dos velhos tempos. O vento que sopra no Tejo, esse continua o mesmo. Para o cientista Carvalho Rodrigues, construir um satélite ou uma canoa é quase a mesma coisa. É apenas uma questão de equilíbrio. Estas canoas, de facto, estão em equilíbrio com o universo. E esta coisa da gente pôr lá satélites fora é um bocado engraçado, porque é como devolver bocados do planeta aonde eles vieram. Uma canoa tem de saber quais são os pinheiros, como é que é a forma dos pinheiros, como é que são as tábuas, e depois ousar dizer, a partir de uns riscos, que vai fazer esta maravilha. Carvalho Rodrigues ficou conhecido como o pai do satélite português. Ainda hoje o reconhecem na rua. Enquanto a maior parte da equipa ficou em Portugal, naquele dia 26 de setembro de 1993, o cientista estava na Guiana Francesa. Uma experiência única, mas uma pesada responsabilidade. Os ponteiros do relógio pesavam no pulso. Naquele momento, aquilo é muito dura. Primeiro é um trabalho que é feito com toda a gente a espreitar em cima do ombro. Depois, aquilo não pode falhar a hora. Eu lembro quando assinámos o contrato do consórcio com o diretor do Arianespace. E o senhor deu-me um relógio muito simples, assim, uma coisa muito simples, mas que dizia Arianespace. Depois de me ter olhado para mim e dizer-me assim, o senhor é que vai ser o responsável do satélite ir lá amarrado e ir sair a estas horas no voo 59. Sou, sim, senhora. Tenho aqui um relógio que é para ver o tempo passar. Eu odiei o homem naquele momento. Portanto, não é? Porque é aquilo, depois não pode dizer, espera aí um bocadinho que não sei o que é. Cerca de 40 pessoas participaram na construção do POSAT, mas poucas continuam ligadas à área espacial. Há uma empresa, a Lusospace, que fabrica magnetómetros para satélites de grande dimensão. A EFASEC ainda realiza testes de sistemas e componentes no espaço, mas a maior parte regressou à engenharia terrestre ou ao ensino e investigação. Carvalho Rodrigues tem uma figura que fica na memória. Nasceu na Guarda em 1947, tem semelhanças com o famoso tenor Luciano Pavarotti e faz-se valer disso, como neste comício político, onde abrilhantou a festa. Tenho histórias do outro mundo. Mas não é só com o Pavarotti, eu vou-vos contar uma história lancinante é a primeira vez que conto isto. Gosto de andar no verão, quando há muita calor, de lá para cima, para a Guarda, e ando de bonés de beisebol. Bonés daqueles, os bonés agora. Tenho um que diz casal de cinza, Guarda. E um dia,
Um dia fui aos recados, como toda a gente foi, mandaram vir comprar não sei o quê, fui a uma drogaria. A senhora olha para mim e diz, eu conheço-o de algum lado. E eu, quando é assim, digo, deve ser da televisão. E a senhora foi lá buscar dentro aquilo que eu lhe tinha pedido, voltou e diz, já sei, é do ciclismo. Atualmente, Carvalho Rodrigues trabalha em Bruxelas, na sede da NATO. É o diretor do programa de ciência, faz investigação em contra-terrorismo. É o último ano antes da reforma. E estar no estrangeiro ajuda a ver Portugal com outros olhos. Há uma coisa curiosa, e que mostra um bocadinho que é aquilo para onde a gente tem que voltar a ser, que é voltar a ser português. E deixar-se de que ela... Está bem, Bruxelas é muito engraçado, mas a gente não pode ser assimilado para aquela gente. O Estado era o principal financiador do projeto. Um dos segredos do sucesso do POSAT foi o Estado deixar fazer, sem grandes burocracias. O Estado não disse, é preciso 3 licenças, 4 coisas, e é preciso estarem virados para norte ou para sul, para a gente vira-se para norte, não é bem esse norte, é outro norte. Isso não aconteceu, até nisso foi um exemplo. Portanto, isto tem que ser recriado muitas vezes, mas não é só para o satélite, pode ser para fazer uma canoa. Hoje, Portugal faz parte da Agência Espacial Europeia e contribui para projetos conjuntos, paga e usa satélites europeus. Mas o cientista ainda não perdeu a esperança de que alguém venha a fazer um dia o POSAT 2. Para isso, é preciso que Portugal volte a investir na indústria. É preciso voltar a fazer. E não há volta para esta situação que hoje passamos, senão voltar a produzir canoas ou satélites, é preciso voltar. Nisso é preciso reaprender outra vez. E quando a gente, coletivamente, perceber que tem que ser isto, a gente é capaz de tudo. Carvalho Rodrigues já cumpriu um sonho. Colocou um pedaço de Portugal no espaço. Falta-lhe agora cumprir outro. Voltar a ver o Tejo coberto de canoas. Canoa de vela erguida, que vens do cais da ribeira, gaivota que anda perdida, sem encontrar companheira. Se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais.